A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então hoje nós vamos começar com as notícias da metrópole de Campinas. A gente vai fazer aquele panorama sobre a nossa cidade. Então, Mirna Abreu, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. E a gente vai atualizar o boletim epidemiológico que é divulgado todas as segundas-feiras pela Prefeitura de Campinas. E a gente começa falando dos casos de Covid-19 aqui na cidade. Olha, de acordo com o relatório enviado pela Prefeitura e que está disponível no site covid-19.campinas.sp.gov.br, a cidade soma até esta segunda-feira 246.423 casos da doença, com 5.196 óbitos. E de acordo com o boletim epidemiológico, que traz os dados da semana entre os dias 3 e 9 de julho, nós temos aqui um balanço, olha, positividade de testes de Covid-19 nas redes pública e privada, 29,3%. Então, a gente tem, inclusive, falando do número de pessoas que procuraram 11.875. Vamos entrar aqui, ó, em boletim epidemiológico, Gabriel. Lá a gente tem todos esses dados que eu menciono, atualizado em 18/7, ontem, então, no final da tarde. Olha só, pessoal, vamos olhar o gráfico. Nós tivemos, então, uma procura de 11.875 pessoas que foram à rede pública e privada com algum sintoma. Dessas, 4.717 tiveram positividade, que soma aí, então, 29,3%. A gente percebe que esse percentual é o menor que o anterior, que o boletim anterior, que somava 30,5%. Então, a gente fica claro no gráfico desse 4.700, comparado, né, com as outras semanas, 9.000, 11.000, chegamos a 13.000. Então, é uma diferença muito grande, né? Se você olhar, olha só, Gabriel, a semana 25, por exemplo, nós tivemos 14.208 atendimentos, dos quais 11.975 deram positivo. Quase todos, né? Entendeu? Então, a gente teve já índices muito altos e agora esses índices começam a baixar. A gente lembra que os testes é feito pelo PCR e pelo antígeno. A gente desce um pouquinho para falar sobre as internações. Olha só como a gente está nas UTIs aqui de Campinas, leitos hospitalares monitorados entre os dias 3 e 9 de julho. Nós tínhamos naquela semana 31 crianças internadas em leitos de UTI infantil por sintomas de doenças graves respiratórias. Então, a gente teve 25 na semana anterior e aumentou na semana do dia 9. E também com os adultos, nós tivemos um aumento, esfriou e tudo mais. 57 adultos estavam internados. Então, a gente percebe também que esse monitoramento feito pelo sistema de saúde percebe essa alta também nas internações em relação... A gente teve, claro, números maiores, mas em relação à semana anterior. Então, a gente segue aí com esse acompanhamento que é divulgado no site covid-19.campinas.sp.gov.br. Aí você entra lá, já tem os números dos casos positivados e também dos óbitos, e tem depois, quando você entra um pouco mais abaixo lá, boletim epidemiológico, são esses dados que a gente acaba de passar agora, que são divulgados semanalmente pela Prefeitura. Então, pelas crianças, nós percebemos, né, este pico que chegou a 59 a taxa, depois houve uma queda 38, voltou a ficar alto 54, e agora ela se mantém estável, né? Nos últimos boletins, então, 28, 25 e agora 31 crianças internadas. No caso dos adultos, já uma preocupação maior, né, Mina? Porque a gente percebe, olha só a taxa, ela chegou a ficar com 13, 19 e ela só foi subindo, 62, uma queda com 41, mas já volta a subir novamente com 57. Então, a gente percebe, né, essa oscilação acontecendo. Nós ainda estamos em pandemia, então os cuidados eles precisam permanecer, a utilização de máscara, se possível, né, dependendo de onde você estiver, manter um distanciamento. Então, os itens de higiene continuam com álcool em gel, lavar sempre bem as mãos.
tudo aquilo que a gente já vem falando há anos precisa continuar, porque a gente vê aqui continua muito alto. E, claro, vacinação, que é muito importante. Isso que eu ia falar, olha, muita gente tem que observar, porque já está na hora de tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Olha lá onde, perdi o papel. Então entra lá, se você é de Campinas, você pode entrar no vacina.campinas.sp.gov.br. Se você também baixou lá no site do Poupa Tempo o seu comprovante, você tem que saber, já fez 4 meses e você tem mais de 40 anos, pode já ir a qualquer unidade de saúde, centro de saúde mais próximo da sua casa, para então se vacinar com mais uma dose adicional, que nós chamamos de 4ª dose contra a Covid-19. E a gente lembra ainda que no Sistema Público de Saúde, além da vacina para os maiores de 40 anos contra a Covid, a gente tem a liberação da vacina contra a gripe para todas as idades. Então, gente, criança, adolescente, adultos devem tomar a vacina contra a gripe. Essa vacina, todo ano, a gente lembra, olha, todas as pessoas maiores de 6 meses de idade devem ser vacinadas contra a gripe, contra a influenza. Cada ano é contra um tipo de vírus da influenza. Por isso que é importante que essa vacina seja, digamos que, renovada todos os anos. Aqui no site a gente tem, inclusive, os horários disponíveis para a vacinação, atendimento nos centros de saúde por região, em que você pode ir aí no mais perto da sua casa ou do seu trabalho, fazer e procurar por essa imunização, Gabriel. Tá certo, então vacina.campinas.sp.gov.br é o site que também tem informações para você, se você tiver alguma dúvida. Mirna Abreu, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, até porque nós teremos um passeio ciclístico noturno nesta semana. Isso mesmo, a gente lembra que estamos no mês de aniversário de Campinas, que completou no último dia 14, 248 anos. E as comemorações continuam. Por isso, nesta quinta-feira nós teremos a partir das 8 horas da noite, então os participantes devem se reunir às 7h30 lá no Largo do Rosário, bem no centro de Campinas. Olha, o passeio ciclístico noturno vai ser no centro da cidade. Um percurso de 8 quilômetros de ritmo leve, que passa pela Avenida Francisco Glicério, pelas avenidas Aquidabã, a Rua General Marcondes Salgado, a Avenida Norte-Sul, que é a José de Souza Campos, volta pela Orozimbo Maia, retorna a Glicério e ao Largo do Rosário. O evento ocorre ao dia seguinte, porque amanhã, Gabriel, é o dia do respeito ao ciclista, e a gente tem, inclusive, uma lei municipal, que é a 14.329, que fala sobre isso. A gente lembra que na cidade a gente tem vários grupos organizados, tem o pessoal independente, inclusive, que fala muito dessa luta por ciclovias, por mais ciclovias aqui na cidade. Então, é uma comemoração alusiva a esse dia, e claro, comemorando também o aniversário da cidade. Não é necessário se inscrever para participar. Basta chegar com a sua bike, e a prefeitura também recomenda que as pessoas utilizem os equipamentos de segurança que são orientados, o capacete e tudo mais, para que possa participar sem correr riscos desse passeio comemorativo pelo centro de Campinas. E você que vai andar de carro, passa por esse percurso à noite, atenção, o trânsito terá bloqueios momentâneos liberados à medida que os ciclistas passarem pelas vias. Muito antes da largada, o acesso à Avenida Francisco Glicério entre a Avenida Campos Salles e a General Osório será permitida apenas aos ônibus municipais, e também haverá interdições no entorno do Largo do Rosário, que a gente lembra ali que é a Rua Barão de Jaguara e também a General Osório. Então, atenção, por volta das 7h30 da noite, você que estará de carro para transitar nesse perímetro aí, muito cuidado, porque a gente vai ter esse passeio que promete. Será que vai ser o primeiro de muitos? Você sabe, Mirna Abreu, que eu fiz um passeio recentemente de bicicleta, só que eu fui para os distritos de Sousas, de Joaquim Egide, que tem uma paisagem belíssima também. Então eu estou pensando aqui na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, acho que eu vou lá no Largo do Rosário para conferir o centro da cidade também. Tenho certeza que será um sucesso, primeiro de muitos. É verdade. A gente lembra que,
inclusive, há um projeto de revitalizar o centro, de trazer vida e, quem sabe, uma atividade esportiva também não ajude nessa nova configuração do centro da cidade de Campinas. É isso, uma ocupação necessária no centro da cidade. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. Miriam Abreu, para quem realizou concurso, para médico, para técnico de enfermagem, já dá para conferir se foi bem ou não? O gabarito saiu hoje no Diário Oficial do município, que é o campinas.sp.gov.br/diário oficial, também no link concursos e empregos do site da prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br, e ainda no site da VUNESP, que é quem organizou o concurso, que é vunesp.com.br. O gabarito saiu hoje e os recursos sobre o gabarito poderão ser dirigidos também à VUNESP pelo site oficial nos dias 20 e 21, ou seja, amanhã e depois. Os cadernos de questões estão no site da VUNESP. As provas contaram com mais de 6.600 candidatos presentes no último domingo. Essa prova que aconteceu com abstenção de 29,93% para os cargos de médicos, com 173 ausentes, e 22,44% para técnico de enfermagem, com 1.794 ausências. A gente lembra que para técnicos de enfermagem são 50 vagas e o salário é de R$ 4.177,64. Já para médicos, são 70 vagas em diversas especialidades. Olha, e sem levar em conta a especialidade, o salário pode chegar a quase R$ 14 mil. Miriam Abreu, vamos falar agora sobre transporte, sobre trânsito, porque tem mudança em sentido de via no Campo Belo e também linha de ônibus com alteração de itinerário. A partir de amanhã nós teremos sentido único de tráfego na rua Jerônimo Mendonça, lá no Jardim Campo Belo. A medida, de acordo com a INDEC, é necessária para aumentar a segurança de pedestres e condutores na circulação e disciplinar o sentido de tráfego na via. A mudança ocorre entre os trechos Via Leonice Aparecida Oliveira da Silva e a Rua 17, ficando nesse sentido único. A alteração saiu no Diário Oficial de hoje e passa a valer a partir de amanhã, às 10 horas da manhã. E por isso, a gente tem aí a alteração em linhas de ônibus lá do Campo Belo. Atenção, olha, a gente tem alteração nas linhas 188, que é o Jardim Fernanda Viracopos, e na 194, que é o Jardim Itaguaçu. A linha 188 vai deixar de circular na rua Jerônimo Mendonça, no sentido Aeroporto de Viracopos, e a linha 194 no sentido Terminal Central. As linhas que praticam itinerários semelhantes nas regiões do Campo Belo e também do Jardim Itaguaçu irão seguir pela Rua 17, acessando na sequência a Rua 22 e depois a rodovia Miguel Melhado Campos, retomando o trajeto habitual. Você tem alguma dúvida? Tem aí o aplicativo Citamob, que é aquele aplicativo que fala dos horários de ônibus e também dos trajetos. Você pode utilizá-lo para, então, verificar quais são os novos pontos de ônibus, já que a gente tem essa mudança nas linhas 188 e 194. Miriam Abreu, vamos falar agora sobre a Mata Santa Genebra, porque abriu concurso de procurador. É um concurso de procurador, olha, abriu nesta segunda-feira para um cadastro de reserva. Essa relação será uma lista de espera formada com os candidatos seguintes ao primeiro lugar por ordem de classificação. O período das inscrições até o dia 18 de agosto, a taxa é de R$ 79,00 para uma carga horária de 40 horas com um salário de R$ 9.283. Mais informações a gente coloca, olha, institutomais.org.br, vou repetir, www.institutomais.org.br, ou também lá no site da Fundação José Pedro de Oliveira, que é fjpsantagenebra.sp.gov.br. Você vai lá na barra concursos e seleções públicas. E boa sorte aí quem for se candidatar. Miriam Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas.